paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao programa Acessibilidade em Ação. Hoje temos uma entrevista muito especial com a advogada previdenciária doutora Carla. Nós hoje vamos falar sobre inclusão, direitos previdenciários e como garantir que ninguém fique para trás. Idosos, pessoas com deficiência, trabalhadores informais, todos merecem acessibilidade. Hoje nós estamos aqui, doutora Carla, a paz do Senhor, doutora. A paz do Senhor Jesus, Leonice, e a todos os nossos irmãos, os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, que estão acompanhando o programa Acessibilidade em Ação. E é uma alegria, eu sempre digo que é uma alegria muito grande estar aqui com você, estar aqui com os nossos irmãos. E para começar, queremos entender como o INSS tem se adaptado para atender públicos diversos, com mais inclusão. Para isso, organizamos em blocos, doutora, a nossa entrevista, para que nós possamos ter uma compreensão melhor, E nós vamos falar agora sobre o direito à previdência sem barreiras, que doutora, a sua especialidade, não é? Exatamente. E nós elaboramos duas perguntinhas, Está ali no slide, é até bom a gente coloca sempre assim, que é na hora que a doutora vai falando, para quem está nos ouvindo, já sabe o assunto que está sendo tratado. E a nossa primeira perguntinha é: como o INSS tem se adaptado para garantir acessibilidade nos atendimentos presenciais e digitais? Diga para nós, doutora. Bom, Leonice, o INSS, ele tem de fato se adaptado, colocando alguns mecanismos para ajudar as pessoas que encontram certas barreiras, seja o idoso, seja a pessoa com deficiência. E hoje, quando você entra no aplicativo do INSS, quando entra no site, tem lá sinal de Libras para as pessoas que precisam da comunicação. É claro que muita coisa precisa evoluir. Eu acho que está no início, só que o início faz parte, precisa dar um pontapé para iniciar. Esse olhar, Já é uma inclusão, Sim. E acaba ajudando na acessibilidade. E quando você liga também, a pessoa liga para marcar uma perícia, o atendente sempre pergunta se a pessoa precisa de um intérprete. Isso é um avanço muito grande. E um outro detalhe também é que isso é bem recente, algumas agências estão com algumas salas multissensoriais para atender, para receber um autista uma criança que vai realizar uma perícia. Então, algumas agências também estão se adaptando. Ainda não observei isso aqui no nosso estado. Acredito que isso é novo ainda, que estão sendo implantados, Existem algumas agências que, eu não vou me recordar, mas aqui no Espírito Santo não tem. Eu sei que em Fortaleza, no Acre, em São Paulo, São Bernardo dos Campos. Então, tem algumas agências distribuídas no país que estão preparadas para receber. E isso é muito importante, porque na prática, imagina, vamos pensar numa criança que tem um espectro autista. Quando ela vai realizar uma perícia, às vezes a perícia está marcada por um horário, mas demora. Você imagina como que essa criança, como que o pai, a mãe, quem foi acompanhar, tá naquele ambiente lotado, com várias pessoas. Então é muito importante ter essa sala, preparada para receber. Maravilha, muito bom mesmo. Essa atitude. Doutora, e quais são os impactos da falta dessa acessibilidade na concessão dos benefícios previdenciários? Isso aí nós precisamos avançar e avançar muito. Por quê? Existe, sim, os grandes impactos são os prejuízos que são gerados. Então, imagina uma pessoa que não tem facilidade com os meios digitais. E hoje praticamente tudo, acontece pelos meios digitais. Seja para pedir uma aposentadoria, seja para pedir um auxílio-doença, um benefício por incapacidade temporária ou permanente, enfim. Então, hoje tudo é por meio digital. Existe também o canal por telefone, pelo 135. Avançou também porque antes não conseguia fazer essa ligação por celular. E hoje quem tem telefone fixo em casa? Verdade. Só que hoje é possível também fazer a ligação para pedir algum benefício pelo celular.
Então, assim, mas o grande impacto, sabe, é o prejuízo que traz para o segurado que não tem essa facilidade. E hoje, antigamente, era possível você chegar na agência do INSS e sair aposentado. Você ia lá requerer sua aposentadoria. Hoje não é assim. Hoje você não marca. São raríssimas as agências em que é possível, raríssimas, tá? Em que é possível chegar lá e resolver alguma questão de concessão de benefício. Hoje não. Hoje tudo é pelo meio digital ou pelo telefone. Então, assim, imagina um idoso que tem dificuldade, sabe? E acaba enfrentando sérios prejuízos. Verdade. E agora, então, que entendemos um pouquinho, né, dos direitos básicos, vamos falar agora dos desafios reais enfrentados por quem tenta acessar esses benefícios, né? Vamos falar sobre os desafios de acesso, né, para pessoas com deficiência. E nesse contexto, né, quais são os principais direitos previdenciários das pessoas com deficiência e como garantir, né, que eles sejam respeitados? Nós temos alguns direitos, sabe, para a pessoa com deficiência, isso é muito bom. Primeiro, eu penso que é importante a gente falar do benefício, né, assistencial, o BPC, Benefício da Prestação Continuada, o LOAS, que muita gente conhece como LOAS, só que LOAS é a lei, que ele garante a pessoa que tem alguma deficiência e que faz parte de uma família de baixa renda, ela tem direito ao BPC, que é um salário mínimo por mês. Esse é um dos direitos da pessoa com deficiência, mas ela tem que estar inserida numa família de baixa renda. E nós temos também, além do benefício assistencial, que é um benefício assistencial, nem é previdenciário. Sim. A gente tem os benefícios previdenciários, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. E muitas pessoas com deficiência, muitos PCDs, não têm essa informação, você acredita? Acredito, porque a gente trabalha com isso, né, para a informação. E mesmo assim ainda não está tão amplo, né, como deveria. Exatamente, é por isso que a gente está aqui hoje. A gente quer nosso povo muito bem informado, né, para eles terem acesso aos benefícios. E a gente tem a aposentadoria do PCD. E essa aposentadoria ela é muito benéfica. Por quê? A pessoa hoje, para se aposentar por idade, tem que ter 62 anos, a mulher, e o homem 65. A pessoa com deficiência, a mulher 55, então diminui 7 anos para a mulher. E o homem diminui 5 anos. O homem pode se aposentar com 60, desde que tanto a mulher quanto o homem tenha 15 anos de tempo de contribuição, como o PCD. Sim. E existe também a aposentadoria do PCD por tempo de contribuição, que também é muito benéfica. Aí na aposentadoria por tempo de contribuição, não leva em conta o grau da deficiência. Né? Na aposentadoria por idade não leva o grau da deficiência. Na aposentadoria por tempo de contribuição leva o grau da deficiência. Então, se ela for grave, a mulher vai se aposentar com 20 anos de tempo de contribuição, independente da idade. E o homem, se ele tiver uma deficiência grave, com 24 anos ele vai se aposentar. Ou seja, então assim, aí se for moderada já é outra idade e leve também, né? Vai subindo o tempo. Isso é muito importante, porque para a pessoa se aposentar hoje por tempo de contribuição numa regra de transição, a mulher tem que ter pelo menos, tá? Em algumas das regras, 30 anos. E o homem 35. Olha como diminui. Sim. Então essa informação é importante que as pessoas saibam. E aí, enquanto a doutora está falando aí, estou lembrando que nós fizemos, não foi um programa que fala sobre laudos e perícias, né? Exatamente. Quem quiser também tirar, né, esclarecimentos sobre laudos, os nossos vídeos ficam disponíveis também ali no YouTube, né? É só buscar ali da Acessibilidade em Ação, da Igreja Cristã Maranata, onde tem laudo e perícia. Nesse vídeo fala muito bem, explica muito bem sobre a situação do laudo, né? E agora, doutora, nós vamos passar agora para o bloco 3, né? Onde fala assim, planejamento previdenciário, né? E a doutora Carla, ela vai nos mostrar como o planejamento previdenciário pode ser inclusivo e transformador. Doutora Carla, sobre o planejamento previdenciário, nós temos aqui umas 2 perguntas, né? Vamos à primeira. O planejamento previdenciário pode ser uma ferramenta de inclusão? Pode e é uma ferramenta de inclusão. Por quê? As pessoas, muitas vezes, contribuem, vão seguindo a vida, né? Quem trabalha, quem é empregado, contribui de acordo com o que recebe. Então, o empregador já desconta o INSS, né, do contra-cheque
e também paga a parte patronal e é responsável por essa contribuição. Mas aqueles que trabalham como trabalhadores autônomos, uma pessoa que ela é responsável, ela trabalha por conta própria, então ela é responsável por realizar suas contribuições. E muitas pessoas não priorizam, até por falta de informação, as contribuições. Quando de repente poderia estar contribuindo no valor maior, estão contribuindo no mínimo. Quem está contribuindo no mínimo, pelo menos está contribuindo. Agora, existem muitos, aqueles que trabalham por conta própria. De repente, você que está em casa nos ouvindo, você é uma pessoa que trabalha por conta própria e não está contribuindo. Ou seja, você não está se planejando para a sua aposentadoria. Então, é muito importante, é inclusão sim, porque se você não contribui hoje, amanhã você não vai se aposentar. Se você precisa de algum benefício previdenciário e não está contribuindo, você não tem nenhum seguro, né, da Previdência. Então, o planejamento é muito inclusivo e é importante que todos, né, se puderem, realizem mesmo, façam um estudo da sua vida, do passado, do presente, da vida previdenciária e do futuro. Né? Exatamente, para saber assim, com quanto eu posso contribuir, com quanto eu devo contribuir, para saber o valor que vai ser de um benefício previdenciário e principalmente da aposentadoria. E outro detalhe, para não depender quando tiver, né, quando tiver na fase que a gente já não tem mais vigor para trabalhar, né, já está idoso, não depender de benefício assistencial, porque se você não contribui, você depende de benefício assistencial. E nem sempre você vai cumprir os requisitos para viver de benefício assistencial e vai ficar vivendo de ajuda de terceiros e ninguém quer, né? Nem a gente deseja isso para ninguém. Então fica aí, né? Uma dica muito boa, né? Que a doutora Carla está passando aí. Vamos ficar atentos a esse detalhe. E agora nós vamos então perguntar a senhora o seguinte: quais são os avanços, né, e desafios na concessão de aposentadoria para cuidadores informais e pessoa com deficiência que atuam, né, no mercado informal? Bom, os avanços, né? A gente até falou um pouquinho da concessão de aposentadoria, né? Porque eles têm regras, eu digo, as pessoas com deficiências têm regras privilegiadas, regras melhores, né? Até porque elas enfrentam mais barreiras, mais desafios, né? Então, de repente, elas trabalham com muito mais, enfrentando mesmo obstáculos que, de repente, uma pessoa que não tem aquela deficiência não enfrenta. Então, ela já tem uma regra diferenciada. E existe também aquelas pessoas, a gente tem que diferenciar o seguinte: a aposentadoria da pessoa com deficiência da aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, de repente a pessoa teve aquela deficiência, ou às vezes um acidente, enfim, uma doença, e que está com incapacidade para o trabalho. Então, essa pessoa não vai se aposentar na aposentadoria do PCD, ela vai se aposentar por invalidez porque ela não tem mais condições de trabalhar, diferente do PCD que tem condições de trabalhar. Então, para essas pessoas que são aposentadas por invalidez, por que eu estou falando isso? Porque me chamou muita atenção na sua pergunta da questão dos cuidadores informais. Então, imagina uma pessoa que é aposentada por invalidez e depende de ajuda de alguém da família mesmo, sabe? Da esposa, de terceiros, de qualquer pessoa para cuidar. Às vezes a pessoa está acamada, às vezes a pessoa mesmo que não esteja acamada, ela não pode ficar sozinha, ela precisa de vigilância diária, então ela precisa de um terceiro para cuidar dela. Existe um benefício muito bom na aposentadoria por invalidez daqueles que precisam de ajuda de terceiros, né? Mesmo que seja da família. Que a aposentadoria, ela tem um adicional de 25%. Olha. Então, isso é um avanço, né? Muito bom, porque então se a pessoa recebe X, mais 25%, porque ela depende de outra pessoa para cuidar dela. É interessante, isso não é muito divulgado, né? Não é muito divulgado. A gente que está na área, que vive isso todos os dias, nós sabemos e pra gente é muito natural e normal. Só que assim, muita gente não sabe. E outra coisa, se você não faz o pedido, ninguém vai fazer por você. Ou seja, a Previdência, mesmo que tenha essa informação, não vai. Ela só responde aquilo que pergunta. Se você perguntar, logicamente será esclarecido. Mas se você não tiver nem nunca ter ouvido falar nisso, né? Exatamente, você fica na inércia. Isso. E aí não vai ter direito. Então, assim, por isso que é importante, quando você falou daquele programa que nós fizemos, né? Há alguns meses atrás, é importante porque a gente fala justamente disso, de guardar a documentação médica. É importante que a pessoa com deficiência ou a pessoa que está com benefício por incapacidade precisa
guardar, fazer um histórico de toda a sua documentação médica. Porque quando pede esse benefício do adicional de 25%, é feito também uma perícia, Sim, né, para avaliar se realmente a pessoa está naquela condição. Então também isso é um avanço e precisa crescer, né? Precisa vir mais avanço por meio da legislação para que a pessoa com deficiência, a pessoa que necessita, assim, mais vulnerável àquela situação, sim, tenha uma qualidade melhor de vida e econômica, né, previdenciária. Porque afinal de contas, quem contribui precisa, né, gozar daquela contribuição que foi feita ao longo da vida. Isso mesmo. Então nós podemos ver, não é, que a inclusão é uma ação contínua e a Previdência Social precisa caminhar lado a lado, não é, com todos os brasileiros. Desta forma, doutora, nós queremos somente agradecer, não é, por todos esses esclarecimentos que a senhora trouxe aqui mais uma vez e sempre está conosco aqui, não é, doutora Carla, porque os esclarecimentos que sempre a senhora tem trazido aqui têm sido assim benéfico para todos nós, esses conhecimentos, quanta coisa, não é, nós passamos a saber, dicas, né, que foram dadas aqui. Doutora, nós agradecemos pela sua participação aqui conosco. Quer deixar assim mais, além do tudo, né, que já foi falado, quer deixar mais uma palavra final aqui para o nosso programa? Ô, Leonice, eu penso que, de fato, assim, a palavra final é que você fique atento a essas informações, acesse, para ter acesso aos seus direitos. E, assim, é muito bom estar aqui e trazer informação. E uma dica que eu quero deixar, Leonice, para que as pessoas interajam, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum assunto que vocês queiram conhecer mais, não só do direito previdenciário, né? Manda o e-mail para a Leonice, que nós vamos ter, se for de direito previdenciário, eu vou ter muita alegria e uma satisfação de estar aqui trazendo essas informações. Amém. E além disso também podem interagir ali no vídeo, qualquer pergunta, qualquer fala, a gente está sempre ali ligado, né, para responder. E desta forma também nós queremos agradecer, né, agradecer a todos aqueles que ficaram conosco aqui neste programa e convidamos você, né, a continuar conosco no próximo episódio da Acessibilidade em Ação. Desta forma, desejamos a todos a paz do Senhor Jesus.